Fala, comunidade do futsal, um bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Futsal Esporte Clube, né? Da página Futsal Esporte Clube, mais um nosso podcast semanal aí, né? Corriqueiro aí. Resenha número 88, falta pouco para nossa resenha 100, né? Falta muito pouco aí para a gente atingir um número bem expressivo, muito bacana na nossa modalidade, né? Que precisa ouvir histórias, né, como a gente já contou de vários grandes nomes da modalidade, inclusive dessa pessoa que está aqui conosco, né, que temos a honra hoje de não entrevistar, mas bater um papo bacana, um papo leve, um papo verdadeiro com Marcos Sorato, o Pipoca, né, essa fera da nossa modalidade aí, auxiliar em 2008 ali no título, campeão em 2012 como treinador, e outros inúmeros títulos aqui que a gente vai fazer questão de citar os grandes títulos aí, porque né, não é craque só como treinador, mas também, para quem não sabe, também foi um craque, um dos grandes pivôs aí do nosso futsal mundial ali, né, na sua época. A gente vai contar um pouco também da sua trajetória ali como jogador também. Pipoca, meu querido, um abraço, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Espero que você sinta-se à vontade, cara, e receba essa homenagem por parte da gente, porque você é um ícone, uma lenda da nossa modalidade. Fique à vontade. Boa tarde, boa noite. O prazer é meu, né? Estar contigo. Eu estava em dívida contigo, já estava um tempo aí, não conseguia encaixar os horários. Eu estava na Indonésia, enfim. E com o Marcelo, é um grande amigo, um grande profissional, desde a época da Espanha, nos anos 90, gente que eu admiro o trabalho dele. Fez várias equipes jogar muito bom futsal. Então, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, porque a gente vai falar de futsal e como você falou, vai ser um bate-papo para falar da nossa modalidade que precisa ser discutida e ser conversada, né? Maravilha. Conosco também está o Marcelo Magalhães, que daqui a pouco vai participar conosco aqui com a gente, também abrilhantando com o nosso episódio, tá bom? E quero agradecer a vocês também que tá nos acompanhando agora, nos escutando, né? Ou também assistindo também pelo Spotify, pelo YouTube, né? Que você se inscreva, siga o nosso canal nas redes sociais aí. É só procurar o Futsal Esporte Clube que a gente vai estar lá trazendo o melhor conteúdo possível. Bom, Pipoca, a gente vai tocar em vários assuntos aqui, mas o primeiro assunto que a gente quer tocar, como é que o futsal, como é que foi o teu envolvimento no esporte, né? Eu acredito que não no futsal totalmente direto, mas como é que foi o envolvimento ali do Marcos Sorato ali na adolescência, na juventude ali no esporte? Como é que foi essa tua aproximação? Foi algo natural? Foi algo assim, num piscar de dedos, como a gente fala, de algo inusitado? Como é que aconteceu mesmo a tua aproximação no esporte até chegar nessa área do alto rendimento aí? Bom, eu sou de Criciúma, na cidade sul de Santa Catarina, com 200 mil habitantes. Começamos aqui jogando futsal no campeonato da cidade, que antigamente era muito divulgado, com 12, 13 anos, 12, 13, 14 anos. Tinha o campeonato da cidade, hoje ele caiu, acho que agora está voltando. A gente tinha onde jogar, onde competir, nas quadras de 30 metros, com uma bola pequena, onde o menino realmente jogava futsal e aprendia a jogar. Depois eu tentei jogar futebol de campo aqui no Criciúma, fiquei um ano e meio, mas realmente não era o que eu sabia fazer, não era o que eu gostava, talvez. Ao mesmo tempo, paralelo, eu já jogava futsal, comecei a jogar o campeonato estadual, e já tive com 17 anos a oportunidade de ir para Tigre de Joinville, através do Ferret, nosso saudoso Ferret. Então aí, depois dali, já me tornei um profissional do futsal, indo muito cedo para a Espanha, passando por Recife. Mas como todos, tentei jogar futebol de campo, não consegui, não sabia ou não gostava, não sei dizer. E realmente o futsal foi o que é a minha vida, 37 anos, estou na estrada, né? Mas comecei aqui porque, como eu falei, antigamente a gente tinha bastante campeonato para jogar, não em quadra de 40 metros, mas em quadra de 30, onde um menino de 12, 13 anos pode jogar e se divertir, que é o mais importante. E foi justamente nessa época aí, Sorato, que você recebeu o apelido Pipoca ou já foi já como jogador já? Não, o Pipoca, na verdade, é o meu pai, o verdadeiro Pipoca, meu falecido pai. Ele era um cara muito inquieto e tal, e não parava quieto. Então, uma cidade pequena, o filho do Pipoca é o Pipoquinha, o irmão do Pipoca é o Pipoquinha. Então, não foi nada por causa do futebol, foi por causa do meu pai mesmo. Maravilha. É, você teve algumas dificuldades assim, Pipoca, no teu início ali, dificuldades assim, eu não digo, quando a gente fala de dificuldades, a gente tem que ter um cuidado até de falar, né? Porque
quando fala de dificuldades, né, fala de necessidade, isso e aquilo, mas no teu período ali teve algumas adversidades, acho que é a palavra certa ali, o que teve no teu período, ou foi algo assim, tranquilo enquanto a isso aí, comparado a hoje, né, as dificuldades que a gente fala hoje? Eu tive muita sorte, como eu falei, de ser chamado pelo Ferretti, um dos melhores treinadores do Brasil na época e depois continua sendo. Jogar na Tigre de Joinville, que tinha uma das estruturas mais profissionais que eu trabalhei em 1988, já tinha uma estrutura super profissional. Logo em seguida do Ferretti, eu tive a sorte de trabalhar com o Ney Pereira, de ir para Recife, Pernambuco, disputar o campeonato, talvez um dos campeonatos mais difíceis que eu disputei na minha vida, com 18 anos. Fui para jogar de pivô, tive que acabar jogando de back, quer dizer, só aprendizado, estrutura totalmente profissional. Eu fui para jogar de pivô, mas daí lá tinha Rabicó e Calípio, dois goleadores, tem mais de 1.000 gols aí. E o Ney falou: Tu quer jogar de back? Eu falei: Jogo. E assim, foi um aprendizado, porque é um campeonato onde tinha Santa Cruz, Sport, Náutico, Bandep, enfim, foi um campeonato duríssimo, em quadras pequenas, com torcida. E ali talvez eu dei um salto de ser competitivo. E logo em seguida eu já fui para a Espanha, onde chego na Espanha em 89, em 90 e já encontro um campeonato totalmente organizado, muito bem organizado, não totalmente profissional ainda, mas a gente, com o Marcelo e com outros profissionais que estavam lá, a gente ajudou a Espanha nesse processo de se profissionalizar. Mas o campeonato de organização em 1990, a gente chegava em agosto, já sabia quando ia jogar em maio do outro ano, quer dizer, um calendário totalmente organizado. Então, eu tive muita sorte nesse início, de pegar, como eu falei, grandes treinadores, grandes projetos profissionais e campeonatos bons. Então, nesse sentido, eu tive muita sorte. Você falou que você passou pelo Ferretti aí, passou pelo Ney Pereira, inclusive, ele comentou sobre você aqui, Pipoca, falou muito, mas muito bem sobre você, ter feito parte também daquele processo dele também ali como treinador e tal. Cara, como é que você observa hoje dessa formação de atletas hoje? Por exemplo, existe uma diferença, obviamente, da tua época para hoje, né? Como é que tu vê hoje essa questão da formação de atletas? Qual é a tua principal teu principal olhar sobre isso? O que é que precisa, o que é que falta e o que é que tem trazido melhorias para essa formação de base, principalmente hoje? Bom, eu sempre falei, eu não sou professor, não tenho experiência nessa área de formação, mas tenho uma opinião porque eu vivi isso, né? Existe muito aqui a debate sobre treinamento individual, sobre treinamento em jogos inteligentes, enfim, eu respeito qualquer situação. Eu acho que para chegar numa cidade tem vários caminhos e para formar um jogador tem vários caminhos. Agora eu posso falar por mim mesmo, que eu tive na minha trajetória, como jogador, o Zego, um treinador que pratica muito o treinamento individual. E eu mesmo sou prova de que antes do Zego eu quase não fazia gol de esquerda. E olhando vídeos depois do Zego, eu fiz bastante gols com a perna esquerda, por exemplo, então melhorei nesse quesito. Eu tenho atletas aqui do futsal feminino da Unesc, que eram atletas médias boas, que trabalharam individualmente com o Zego, acabaram chegando na seleção brasileira. O Ricardinho é um cara que fala muito bem do Zego, enfim. Então, eu acho que na formação a gente não pode ser fechado. Eu acho que o treinamento individual complementa o coletivo, mas eu respeito. Existe essa corrente de novos treinadores que dizem que os jogos inteligentes ajudam o processo mais rápido, mas eu posso garantir que o treinamento individual bem feito, como o Zego fez conosco, eu vi não só eu, mas muitos atletas melhorarem tecnicamente. E isso é o mais difícil para mim. Eu posso, taticamente, hoje é uma coisa meio globalizada, mas tecnicamente a gente melhorar um atleta, eu acho que é um desafio muito grande para o treinador e principalmente na base, né? Então, se a gente consegue melhorar um atleta tecnicamente, eu acho que já está feito o trabalho de base, né? Além de ensinar educação, comportamento esportivo, essas coisas, mas eu acho que essas duas áreas aí precisam se complementar e ninguém ser fechado a nada, né? E dá para ver, né, Pipoca, que isso, principalmente ali contigo, foi um destravar, né? Quando eu falo destravar, no sentido de poder potencializar aquilo que você poderia entregar, né? Então, esses nomes que você citou ali te ajudaram muito e foram muito importantes, mas acima de tudo, também tem a ação do indivíduo, né? Que era você aí naquele momento, né? De poder usar isso ao seu favor e poder, né? Não só colocar na cabeça, mas colocar em prática todos aqueles ensinamentos, né? E melhorar dentro do teu jogo, que precisava ser melhorado, obviamente, né? Potencializando teu estilo de jogo e o teu método individual ali. Porque o atleta tem que ser humilde, né? Pra o Zé lá te mandar ficar chutando com a esquerda na parede, ficar
Se o atleta não é humilde para querer aprender e não achar que isso vai melhorar, complica. E talvez essas novas gerações é um pouco mais difícil de entender isso, né? Eles querem tudo muito mais imediato. Então também entendo a dificuldade do professor, do treinador, mas tem que ser muito humilde para fazer esse treinamento individual e acreditar que vai melhorar. E está provado, eu posso fazer uma lista aqui de atletas que com esse tipo de treinamento evoluíram e muito, melhoraram seu jogo, acrescentaram coisas, né? Cresceram. Eu citei essas duas meninas aqui de Criciúma, a Tati e a Gabi, que foram para a seleção, estão jogando na Itália, enfim, jogaram na Itália, na Espanha. Então, essa humildade do atleta, entender que esse treinamento individual pode ser depois de um treino, vai complementar e vai fazer a pessoa ser mais completa, o atleta ser mais completo, é muito importante. Inclusive, falando do Zego aqui, né, Pipoca e Marcelão também, o Ricardinho passou pelas mãos do Zego, né, o Ricardinho ali, do Portugal, e uma das coisas que o Zego se orgulha, claro que passou grandes nomes, né, a gente poderia aqui estar passando horas falando de nomes aqui, mas, por exemplo, a gente vai citar ele em específico, né, e você falou da humildade, né, então, assim, naquele momento ele entendeu que aquele conceito, por exemplo, que o Zego passou para ele, e ele fala em entrevistas, né, o Ricardinho faz questão de falar em entrevistas da importância que o Zego teve para ele, não só como atleta, mas também como pessoa, de entender. E a gente viu aí o jogador que ele se tornou, né, Pipoca? Então, esse lado da humildade e também saber, né, poder equilibrar essas coisas e unir o útil ao agradável é muito importante, não só atletas como o Ricardinho, mas outros também que precisam entender isso também, né? Bom, quando o Ricardinho apareceu, o Zé estava em Toledo conosco, só que ele ficava entre Portugal e Espanha. Ele contava para mim, tem um menino de 16 anos lá que vai ser o futuro. Aí ele, inclusive, brigou com o treinador ou com o presidente, porque não botava o menino jogar e ele acabou deixando essa equipe num segundo momento. Mas a gente observar o Ricardinho, não só ele sendo um canhoto, usa muito bem a perna direita, mas como ele se movimenta muito bem sem bola. Se a gente analisar o que o Ricardinho se movimenta sem bola, e para isso tu tem que ser humilde, tu tem que entender o quanto é importante jogar sem bola, para mim aí está um dos diferenciais do Ricardinho. Quanto ele joga sem bola, abre espaço, que quando ele recebe a bola, ele já recebe numa situação de drible sem cobertura. Então, isso tudo foi somando, não só o Zé, os outros grandes treinadores que ele teve na carreira, mas essa situação de melhorar a técnica, de jogar sem bola, de se movimentar, isso sim faz parte do ensinamento do Zé, né? Maravilha, um grande abraço para ele. Você nos acompanha também diretamente ou indiretamente. Pipoca, teu primeiro clube profissional ali como jogador, qual foi? Como? Teu primeiro clube como jogador profissional? Foi a Tigre de Joinville, em 1988. Eu ficava oscilando entre juvenil e adulto, joguei os jogos abertos pela equipe adulta, joguei algum jogo do Campeonato Brasileiro pela equipe adulta, mas fazia esse complemento aí. Jogava no juvenil, treinava com adulto, enfim, foi muito importante para a minha formação, foi a minha primeira equipe. A segunda foi a Votorantim de Recife, como eu falei, com o Ney Pereira, e depois, com 19 anos, eu fui para a Espanha, né? No início ali, Pipoca, falando de você de forma específica, há um deslumbre ali, a gente pode dizer que há um deslumbre, assim, no sentido de a gente falar assim, pô, cara, eu tô agora disputando um alto rendimento, né, eu tô num esporte que, né, eu tô quebrando barreiras que eu... Claro que quem entra no esporte, né, Pipoca, quer sempre estar o objetivo no alto nível, quer se tornar profissional, seja em qual esporte for, mas houve nessa tua parte um deslumbre, assim, de falar, cara, eu tô jogando profissionalmente, agora eu tô, sabe, isso aqui é muito mais sério agora, ou foi algo muito corriqueiro, ou foi algo muito normal, tranquilo? Eu digo normal no sentido de ser pés no chão, de entender que aquilo ali era uma oportunidade boa, mas que, né, não era algo tão, né, anormal assim. Como eu falei, a sorte que eu tive não só do treinador que eu tive, que era o Ferretti, como dos atletas que eu encontrei, né? Então eu cheguei na Tigre, encontrei com Chico Lins, com Celso, com Almir, mas o principal, Mauro Brasília, capitão da seleção brasileira. Então, quando eu chego no vestiário da Tigre, estou com 17 anos, com o Mauro Brasília, vendo a humildade que ele é, o exemplo que ele como ele trabalhava, como ele treinava, não tem como a gente não aprender, né? Só se a gente não tiver a capacidade de entendimento, mas eu tive a sorte de pegar um grupo de atletas, Faisal, enfim, Reinaldo, grandíssimos jogadores, mas profissionais ao extremo, humildes, que me ensinaram muito.
Então eu falei, Mauro Brasileiro, capitão da seleção brasileira, campeão mundial, era um dos caras mais humildes do vestiário. Quem era eu para não tentar segui-lo e seguir a todos, né? Então eu também tive essa sorte com quem eu encontrei, que também fez parte do meu aprendizado, né? Sensacional. E aí, como é que surgiu a oportunidade ali na Espanha, quando você foi para a Espanha? Como é que foi esse convite? E imaginava fazer a história que você fez lá como jogador, inclusive até no nessa transição de jogador para treinador, a Espanha também fez parte disso também, de uma forma direta ali também, né? Bom, o Marcelo sabe que antigamente a Espanha era tudo indicação, né? Então, o Celso, o Paulo Roberto, foi um cara muito importante na Espanha, foi tipo o Falcão para o Brasil, o Paulo foi para a Espanha, levou o Celso, aí o Chico Lins levou o Fabinho, daí o Chico Lins voltou para a Espanha, convidou um, convidou dois, não quiseram ir, foi o Fabinho e o Almir, aí ele me convidou, então foi através do Chico Lins que eu cheguei na Espanha, a gente ficou como dupla de estrangeiro muitos anos, então era por indicação. E como eu falei, a gente chega lá no campeonato super organizado, a nossa cabeça muda e a gente aprendeu muito na Espanha. Mas o principal também a gente mostrou o lado profissional. A gente chega numa Espanha que treinava praticamente uma vez por dia, quatro, cinco vezes por semana, e a gente começa em Toledo, incentivar todos a treinarem manhã e tarde, né? Então esse processo de profissionalização foi importante. A gente acredito que agregou muito eu e o Chico Lins nessa situação aí, porque a gente fez a cabeça do preparador físico, do treinador, do presidente, para começar a treinar 2 períodos. Talvez em outras equipes já acontecessem, mas a gente conseguiu, através disso, profissionalizar ainda mais o futsal espanhol e, a partir daí, a Espanha chega ao título mundial justamente por esse trabalho profissional que eles fizeram, né? Você citou de uma parte aí sobre uma das ajudas que vocês tiveram, né, de indicação no sentido de treinar em 2 períodos, um exemplo que você citou aí. Teve outras coisas assim que você, no teu tempo ali de Espanha, Pipoca, você ajudou a incrementar ali, que, ao teu ver, eram coisas que pareciam ser amadoras ainda por eles terem um futsal, né, querendo ou não, não tão competitivo como a gente viu depois, anos depois. Vocês prepararam esse caminho, né, para isso, porque os brasileiros, não só os brasileiros, obviamente, os espanhóis e outros, ajudaram para isso, mas a gente vê naquele momento ali, você viu outras coisas além dessa questão de treinar 2 períodos que não tinha, que vocês ajudaram a incrementar, incrementar assim, dando uma sugestão, obviamente, né, para ajudar ali, para eles poderem colocar, para melhorar e potencializar. Acredito, como você mesmo disse, né, nas Copas do Mundo, houve uma melhora gradativa e muito grande, inclusive com títulos mundiais que eles conquistaram, né? Bom, que seria o ideal, né? Um campeonato muito organizado com um trabalho muito profissional, né? A gente tinha no Brasil um trabalho muito profissional, equipes super profissionais, mas não tinha uma liga, tinha a Taça Brasil, que eram campeonatos em uma semana, 10 dias, então a gente não tinha a liga totalmente organizada no Brasil, mas tinha um trabalho muito profissional. A gente chegando na Espanha encontrou uma liga muito organizada, mas um trabalho ainda amador no sentido de pouco treinamento. O preparador físico que trabalha conosco é o preparador que vai para os próximos 4 mundiais, 92, 96, 2000 e 2004. Então, ele entendeu essa dinâmica do profissionalismo. Em 91 chega o Zego para trabalhar conosco, que acrescenta a dinâmica de jogo em equipe, né? A Espanha conheceu um Toledo, e o Marcelo sabe, a gente jogou 3 finais, só ganhou uma, mas que criou um jogo de equipe. E a gente não poderia competir com Interview ou grandes equipes se não fosse por um jogo de equipe. E o espanhol entendeu isso. Para poder enfrentar o Brasil, tem que ser através de uma equipe. O treinador Lozano foi campeão do mundo, também trabalhou conosco, jogou e ficou uma meia temporada como treinador. E ele conseguiu entender isso, foi isso que ele vendeu aos atletas, que como equipe a Espanha poderia bater o Brasil. Faço um parênteses nesse meio tempo aí, em 98 eu venho jogar na Ubra de Canoas, porque eu queria me testar na Liga Brasileira. Escutei muita bobeira, os caras falam, tu faz gol na Espanha porque é muito fácil, lá na Espanha não sei o quê. E eu falei, naquela época não tinha internet, não tinha... os caras estão crescendo muito, estão melhorando. Então vi um pouco de soberba no brasileiro nesse momento. A própria Confederação Brasileira, em 2000, no Mundial, não deixa convocar quem está fora do Brasil. O Vander não teve essa opção e perde o primeiro Mundial em 2000. Então, assim, houve um pouco de tudo. Não havia um acompanhamento de como estava evoluindo o futsal espanhol, principalmente para esse jogo de equipe. Marcelo no Salamanca e assim, e grandes estrangeiros jogando lá, às vezes desconhecidos, né? Paulinho.
né, Marcelo? Paulo Roberto, estrangeiros que foram para lá muito jovens, o Edésio, caras altos, Marcelo, que depois jogou na seleção espanhola, o Daniel, e o Brasil não estava acompanhando isso. E por isso que, para mim, perde o primeiro Mundial. Mas a principal contribuição nossa foi essas duas coisas: fazer treinar mais e ter jogo, sentido de jogo coletivo, né? Eu acho que isso a gente contribuiu bastante, não só todos os brasileiros que lá estavam, os estrangeiros, treinadores e jogadores, né? Sensacional. Você passou na Espanha ali, né, Sorato? Me corrija se eu estiver errado, pelo Carra Toledo, né? Playas de Castelón, Miro Martorell e o Carra Segovia, né? Um desses clubes aí que a gente citou. Dentre esses clubes, assim, existe algum especial, assim? Claro que a passagem pela Espanha em si foi muito especial para você, né? Mas dentre esses clubes, assim, tem algum que te marcou muito como jogador ali, no período como jogador? Com certeza o Toledo, que depois virou Talavera, foi o clube que eu cheguei na Espanha, um clube que tinha subido da segunda divisão. No primeiro ano a gente ganha a Copa, no segundo ano a gente ganha a Liga. Mas mais que nada esse ambiente que tinha lá, um ambiente, era uma família, mas muito trabalhadora, muito honrada, e conseguiu muitos resultados, né? Como eu falei, a gente jogou 3 finais de liga seguido. O grande equipe da época era o Interview, que jogou 11 finais seguidas antes da gente chegar. Tanto é que quando eu venho para a Ubra, eu tenho a possibilidade de voltar para o Interview, eu prefiro voltar para Toledo. Aí ficamos até, inclusive, um tempo sem receber salário, mas eu estava feliz, era onde eu era feliz. O Interview era o sonho de todo mundo, Marcelo sabe, todo mundo queria jogar no Interview, mas eu optei para voltar para o Toledo. O Interview veio conversar comigo aqui em Porto Alegre, mas eu voltei porque foi o clube que eu me senti realmente em casa, me senti, e até hoje, é um clube que quando eu olho os jogos, o companheirismo que havia, fazia diferença na vida pessoal, né? Você falou sobre até essa questão de salários aí, Pipoca. Teve outras adversidades ali, outros perrengues que você teve ali na Espanha, ou só foi isso de forma assim mais acentuada? Não, foi só um ano de Toledo, que teve um problema econômico, eu não recebia todo o salário, recebi uma parte, mas no final eu acabei recebendo tudo. Então, eu, por sorte, na minha carreira não tive esses problemas, que eu sei que são muito recorrentes em muitas equipes, em muitos países. Eu, por sorte, tive sempre essa situação de poder cumprir os contratos, quem me contrata sempre cumpriu, né? Foi só esse ano aí no Toledo, que depois, inclusive, a equipe desapareceu. Mas, como eu falei, eu, como estrangeiro, eles me deram um certo suporte, né? Bom, você parou de jogar ali, né, em 2003, se o seu encerramento de carreira ali como jogador foi em 2003. Era um pensamento já desde o início ali, por exemplo, no início de carreira ou metade de carreira, ser treinador, Pipoca, ou foi acontecendo ali na forma final ali, tu pensou, acho que a circunstância te levava para ser treinador ali no momento. Como aconteceu isso e como é que foi esse final de carreira? Foi algo natural para ti ou foi bem difícil para decidir? Eu nunca pensava ser treinador porque já sabia como jogador quão difícil é ser treinador, né? O treinador nunca vai agradar todo mundo, vai estar sempre no meio de todas as situações, né, Marcelo? Todo mundo a gente vai ficando de cabelo branco, ou por culpa de jogador, ou por culpa de diretor, enfim. Eu não pensava nisso. O meu último ano, eu tinha 33 para 34 anos. Eu estava no Segovia, eu joguei todos os jogos, fui artilheiro da equipe, não tive nenhum problema de lesão. Mas apareceu o Playas de Castelhão, foi uma equipe que jogou, que eu joguei, e me convidou para ser auxiliar e levar um treinador que eu tivesse achado muito bom na minha carreira, né? Então eu indico o PC para o Playas em 2004 e eu vou como auxiliar dele, e é assim que eu chego na seleção, senão não teria nenhuma outra possibilidade de chegar na seleção brasileira. Então, assim, eu estava apto para jogar, mas afinal pensei um pouco no pós-carreira de jogador, e como eles me ofereceram 3 anos de contrato, ficar como auxiliar, aprender. Então foi assim, uma circunstância meio que empurrada, porque eu pensava, eu sempre pensava e penso voltar a morar na minha cidade é o que eu mais sonho, mas faz tempo que eu penso isso e ainda não consegui. Mas aconteceu natural e foi a melhor maneira de ser treinador, passar um período sendo auxiliar, né? Bom, sobre seleção brasileira, a gente vai comentar, porque seleção brasileira, obviamente, a gente não é só de glórias, né, que você viveu nessa hora. Não foram só de glórias, não só ali no Mundial de 2008, como 2012 também, mas também de outras decepções e outras situações que aconteceram, né? A gente fala abertamente aqui.
algumas sacanagens que aconteceram ao longo do tempo, principalmente depois da tua saída ali em 2012, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque agora eu vou também colocar na nossa roda de conversas aqui o Marcelo Magalhães, para estar participando conosco. Marcelo, meu amigo, contribui conosco aí e é um prazer falar contigo. Tá, boa tarde a todos. É prazer estar aqui. O Léo entrou, abração para o Léo. O Marcos a gente se conhece há muito tempo, basicamente, eu acho que eu cheguei um ano antes que ele na Espanha. Ele foi bem modesto, como sempre, né? Ele participa na grande revolução que aconteceu no futebol espanhol. O Toledo, ele revolucionou não o futebol espanhol, acho que o futebol mundial, né? O início do 4-0. O Marcos é um jogador fantástico, ele era um jogador fantástico, e ele, para mim, é a bandeira do 4-0, né? Ele é o cara que mais, acho que entendia o que o Zego queria, e aquilo mudou tudo, né? Mudou todos os conceitos de jogo, era o time que treinava manhã e tarde, então todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Então, por isso, eles têm uma culpa terrível em tudo que aconteceu, né? No desenvolvimento. Eu também acho que o fato de jogar o 4-0 ele disparou como jogador, né? Tinha até uma coisa legal, o Marcos deve lembrar, que ele, na TV o cara falava Marcos, o rei do gol. Isso era muito bacana, era bacana isso, cara. É bacana Ô, isso, Marcelo, porque. eu comecei rei, virei príncipe e acabei o mendigo do gol. Mas tinha isso, né, na TVE, e era muito legal essas coisas, né, cara? Então, é bom lembrar e as pessoas têm que saber, porque é a realidade do que aconteceu. Ele comentou coisas. Em 2000, realmente, a gente, e ninguém perguntava nada para a gente, né, Marcos, do que estava acontecendo lá. Talvez o Reinaldo era o único cara que vinha conversar comigo, que ele queria saber, tinha curiosidade, mas, pô, Rupim, Edésio, Paulinho, esses caras poderiam ter jogado o Mundial tranquilamente. Esses caras eram geniais, eles eram geniais, né? Bom, enfim, com o Marcos a gente tem uma relação de amizade muito grande, somos filhos do Zego, como eu falei em off. Eu acho que somos os caras que tenta cuidar um pouco do Zego, que é difícil, né? Porque ele foge da gente também, foge de todo mundo. E, cara, é um prazer estar aqui. E a pergunta é assim: como é que foi aquele período, cara, trabalhar com ele, né? Mudou o conceito de jogo, né, Marcos? Mudou tudo. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com os vídeos do Toledo. Eu ponho o pessoal para ver vídeos do Toledo e eu tenho um vídeo do Pipoca de 2 minutos dele movimentando sem bola. Aí eu falo para os caras: olha, se vocês fizerem metade disso aqui, queridos, vocês vão ganhar muito dinheiro. Mas eu queria que você falasse de como foi o começo, né, de trabalhar com ele, de entender aquilo tudo, né? Bom, boa tarde, Léo. Prazer. O Zego, ele chega por acaso no Toledo, né? Ney Pereira ia assumir o Toledo em janeiro e ele não pôde ir por algum motivo. E o Zego tá em Toledo e o Beto, que era um atleta contratado, tem uma lesão de joelho, um atleta com passaporte espanhol. Enfim, eles acabam fazendo uma dupla, né? Que o Zego, ele trabalhava a parte ofensiva, o Beto a parte defensiva, enfim, se complementavam muito bem. E eu e o Chico Lins éramos muito chatos, muito competitivos, e tanto é que quando o Zego chega e começa a mandar correr sem bola, a gente começa a reclamar, o Zego tira a gente do treino. O Zego, ó, vocês dois ficam lá batendo uma bolinha, não fica aqui, então, deixa... Muito educado, ele foi muito inteligente, tirou a gente do treino, a gente começou a ver a meninada evoluir, ele teve que fazer o que ele queria, né? E começar o que tu falou, entender o que ele queria. Mas ele foi muito sábio, ele veio de brigar conosco, ele, não, vocês não querem correr sem bola, fico lá batendo uma bola. E aí a gente começou a ver a meninada treinar. Então foi difícil assim o começo, entender o que ele queria, porque parece uma loucura, né? E ele sempre falava, só uma grande equipe é anarquicamente organizada, né? O que que você... Então a gente vinha de algumas experiências de jogada, um, dois, três, e ele não, é mobilidade. Eu realmente, não sei se foi o que mais, mas eu entendi o que ele queria. Eu jogar sem bola, eu abrir o espaço, eu como pivô, eu tenho que vir na linha, às vezes jogar de... E ele nunca me proibiu de jogar de pivô, isso que as pessoas não entendem. Então, mesmo Sim. sendo um 4 em linha, eu começava em 4 linhas, acabava no pivô, às vezes acabava no back. O Chico Lins era um back, acabou fazendo 40 gols numa temporada. Assim, a gente se tornou muito mais completo e como equipe. E uma grande vantagem, Marcelo, que hoje eu acho que eu vejo que é muito mais difícil para a gente jogar em 4 linhas, é que naquela época o goleiro não saía do gol.
né? Sim. Então a gente não tinha essa figura do líbero ali, que hoje tem, que eu mudaria essa regra. Eu botaria o goleiro jogar só no ataque. No campo de defesa eu colocaria falta se é que a gente quer. Porque hoje, além de ser um jogo muito mais físico, tu tem que sair de uma pressão, ganhar a bola nas costas, mas aí tem um goleiro cobrindo, então é mais difícil. Mas continua sendo válido. Mas o principal, como eu falei, o jogar sem bola, porque o que eu aprendi, se eu tenho um marcador muito próximo de mim, não adianta eu querer a bola, eu tenho que sair sem bola, porque eu vou abrir espaço para o outro atleta, para o outro companheiro, né? Então, a gente conseguiu fazer, eu acho, como o Marcelo falou, um jogo diferente, que atraiu, que era de muita mobilidade, conseguiu, como falei, chegar a 3 finais também, porque se não tem resultado, enfim. Mas o começo foi assim, ele foi muito sábio, tirou eu o Chico, mandou a gente ficar lá no canto batendo bola. Vamos dizer assim, não vem aqui me incomodar, me deixa aqui treinar. E deu certo. Aproveitando o que o Marcelo falou, Pipoca, você falou dos gols dele, a gente separou alguns gols dele na época como jogador aqui, e a gente vai mostrar aqui pra galera agora. Pipoca vai ver, vai matar um pouco a saudade, se é esse, acredito que tem, né? Não, muita Pena que era saudade. VHS, né, Marcelo? Perdi todas essas fitas aí. Ah, e Vamos ver. o pior é que o CD tá começando a criptar também, cara. Outro dia eu fui É, passar de novo a final com umas Palomas, cara, que é. Eu não entendo como perde, né? Porque os caras vocês massacram umas Palomas, né? E tá tava, criptando já, cara. é, Então vamos lá, vamos ver um pouquinho aí do Marcos Sorata aí na época como um jogador. é, fitas antigas, né, a imagem é um pouco ruim. Pois é, cara. Esse é o nosso primeiro jogo contra o Barcelona, a gente ganha de 8-2. Claro que não era o Barcelona de hoje, era um Barcelona, uma equipe média, não era ainda o Barcelona que é hoje, a potência, né? Mas foi o primeiro jogo, a gente ganhou de 8-2. Inclusive joga nesse Barcelona o Marc Carmona, que depois foi muito tempo treinador, com muitos êxitos no Barcelona. Mas é uma época boa. Isso era Sente saudade? semifinal? Hã? Era Pode falar, semifinal, cara. Não, aqui foi um jogo da Liga Regular. Eu sinto muita saudade, porque quando a gente joga, até entre amigos, a gente está esquecendo todos os problemas, né? Não, eu não comparo assim a minha felicidade em jogar com a responsabilidade de ser treinador, porque treinador, na maioria do tempo a gente está tirando o peso das costas, né? Claro que a gente desfruta quando vê um atleta evoluir ou uma equipe, mas é bem diferente, né? É bem diferente quando a gente joga e, né? Isso aí contra o Red Sloga, que era o time do Paulo Roberto e do Gera, lembra, né, Marcelo? E contra o Sim. Interview, eu faço um gol de esquerda de gancho lá do fundo, que é treinamento do Zé. Gol de cabeça, tinha não, tem a cabeça grande, né, Marcelo? Aí ficava mais fácil. Mas enfim, esse aqui é o Lozano, aqui um deles aqui é o Lozano, jogou uma temporada conosco, foi campeão, bicampeão mundial. Mas são boas recordações, principalmente dessa época de Toledo, que é a primeira final de Copa que a gente joga. Enfim, Essa questão, Pipoca, a gente até viu aí do lateral com a mão. É, cara, você acha que hoje em dia, claro que obviamente mudou e existe todo um direcionamento, até dentro dos treinamentos, né, de jogadas agora ensaiadas no lateral, no escanteio, né, não mais com a mão, como antigamente, né? Mas você, por exemplo, você gostava muito desse tipo por exemplo, de cobrança, de lateral, era uma coisa também que a gente via que saía muitos gols, né, inclusive não só de cabeça, né, que é uma de coisa que hoje voleio. está, de voleio também, né, de alguma forma. A regra, ela no Brasil, ela muda em 1994, na Espanha ela muda em 2006, né? Então, quando eu chego no Brasil em 98, pelo menos o PC e muitos treinadores não tinham essa preocupação com a bola parada, né? E se a gente pegar estatisticamente, todas as finais de mundiais, exceto uma, todas tiveram gol de bola parada em final. Tanto é que em 2008 eu que cuido da bola parada, no Mundial 2008. O PC me deu essa liberdade. No Brasil também era difícil nessa época, porque as quadras eram de 32 metros, 34, então eu entendo que com a mão era muito mais complicado.
É uma regra que a Espanha até hoje ela briga para voltar a ser com a mão, mas eu já falei, por que que na Espanha não é com a mão? A regra, a Espanha quando foi campeã do Mundial, o mundo batia lateral com o pé, a Espanha com a mão, e eles foram campeões mundiais. E a NBA tem as próprias regras. Se é mais espetáculo para aquele país, não tem porquê, né? Mas eu vejo outras regras como prioridade para trocar, aquela que eu falei de goleiro jogar de líbero, talvez eu trocaria, faria um teste. O saque de meta talvez tenha que sair no campo de defesa, porque tu transfere a bola o tempo todo, enfim, principalmente para criança, né? Para criança, tu bota um cara, um menino grande lá, fica jogando a bola, os meninos deixam de jogar. Mas o lateral comum eu deixaria opcional ao país, porque, como eu falei, a NBA tem as suas próprias regras e são os melhores do mundo. A Espanha foi campeã do mundo, batendo lateral com a mão. E realmente, se tu pegasse um vídeo de final de ano, os gols mais bonitos, 30, 40% era de bola parada, de uma voleia, de voleias, né? Então, eu penso isso, né? Deixar um pouco a critério de cada país. Maravilha. Bom, aqui também está conosco o Léo Costa, também, que sempre participa conosco. Léo, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer falar contigo. Ô, professor Kaique, mais uma vez obrigado pela oportunidade aí. Agradeço essa parceria de sempre aí. Grande amigo, professor Marcelo. Mais uma vez é um prazer falar contigo aí, meu amigo. Esse mundo virtual aí nos aproxima. A gente sabe, eu sou um fãzão seu, sabe que eu torço pelo teu sucesso aí. Estou sempre te acompanhando nas redes. Professor Marcos Sorato, mais uma vez é prazer falar novamente com o senhor. Desculpe o senhor aí, mas é uma questão de respeito pela pessoa e um aprendizado que eu tive de família, respeitar sempre os mais velhos e principalmente pela pessoa que você é, pelo grande profissional, o quanto que você fez pelo esporte que a gente tanto ama. Reconheço que, infelizmente, a gente, na época que o senhor jogava, não existia essa rede social, a gente não tinha muito como acompanhar, não sei quem era de um eixo ou fazia parte do mundo. Eu, infelizmente, não fui um atleta profissional, sou um apaixonado, fui um atleta amador do esporte. E aí, participei na sua reunião lá no Clube de Futsal do Vini Capita, tive o prazer a primeira vez de conversar com o senhor e já fiquei encantado por tudo que o senhor fez e todo o seu conhecimento aí pelo futsal. E tenho certeza que foi um grande atleta, porque todo mundo que fala a respeito fala com muito carinho e com muita admiração por tudo que o senhor fez. E aproveitando isso, esse período de Espanha, eu gostaria de perguntar, até peço desculpas pelo atraso aí, se o senhor já respondeu. Quando o senhor muda para a Espanha, vai tomar a decisão de jogar na Espanha, aqui, qual foi óbvio que provavelmente a mudança financeira, com certeza impacta, mas a maior motivação foi de ver uma possibilidade muito grande de crescimento profissional, foi financeiro, um desejo, um sonho pessoal, um sonho de família. E no chegar na Espanha, qual foi a maior impacto assim que o senhor sentiu em sentido pessoal mesmo, não só no jogo e coisas assim, na mudança de país? Bom, boa tarde, Léo. Pode me chamar de senhor, de você, como tu preferir, fica à vontade. Eu só quero fazer um parênteses aí, que tu falou que não foi jogador profissional, que muitas vezes me perguntam, né? O treinador, para ser treinador, precisa ter jogado? Não, claro que não. Mourinho não jogou, né? Grandes treinadores não jogaram e são grandes treinadores. E grandes jogadores não têm a mínima capacidade de ser treinador. Então, o fato de ter jogado ou não ajuda em algumas coisas, mas também prejudica em outras. Se o cara fica com a visão de boleirão, né, o treinador. Então, o fato de ter jogado ou não influencia em nada para ser um bom treinador. Isso é a minha visão e eu cito vários exemplos durante esses anos aí, né? O que me motivou a ir para a Espanha, talvez naquele momento, claro, o financeiro era diferente, mas talvez a curiosidade de um menino de viajar para fora do país, de ver como era, mais que isso, né? Eu acho que era mais que isso. Indo com o Chico Lins, que era uma pessoa que eu já tinha morado junto, que eu confiava, que nunca tinha viajado para fora do país até então, só tinha jogado aqui no Brasil. E, como eu falei, chego na Espanha e encontro um campeonato totalmente organizado, com calendário, com, enfim, bons ginásios. E a grande dificuldade que eu tive foi passar de jogar de quadra de 32 a uma quadra de 40, né?
Então, eu como pivô, às vezes eu virava, achava que estava perto do gol, estava super longe. Demorei uns 2 meses, um pouco mais para me adaptar, porque era muito diferente esse tamanho de quadra. Antes não era unificado. No Brasil jogava 32, 34, 30 às vezes, como na GM, né? Então, e pessoalmente eu não tive dificuldade, porque, como eu disse, eu fui morar com o Chico Lins, uma pessoa que me cuidou de mim. Então, ele é um pouco mais velho que eu, não muito, mas um cara já experiente de vida, um cara vivido, que me ajudou muito. Então, e tudo para mim era novo, era bonito, era. E como eu falei, tu sai de um campeonato aqui que às vezes não sabia nem quando era o campeonato, para chegar lá em agosto, já ter o calendário até maio do outro ano, aquilo para mim era, né? E assim, jogo de apresentação, enfim, umas coisas que a gente não estava acostumado. Então, e aí, como eu gostei, foi dando certo, fui ficando, até 98, quando eu decido vir para o Brasil para jogar uma liga, para me testar, não por outra coisa. Tanto é que eu nem vendo meu carro na Espanha, eu deixo lá, eu jogo e vou embora. E a gente tem a sorte de ser campeão ali na Ubra, uma equipe que não era favorita a nada, mas foi isso. A minha chegada, a principal dificuldade foi mudar de tamanho de quadro. Ah, que legal, bom porque a gente vê no futsal no Brasil, ele é muito jogado, né? Jogado há muito tempo, praticado há muito tempo, né? Mas ele ainda peca muito, né, na questão do profissionalismo, a questão da diferença de. A gente sabe que o Brasil é um país bem diferente, é um país continental, a gente sabe que tem as suas dificuldades, mas eu acredito que poderia já estar, devido à quantidade de anos que são praticados, a quantidade de campeonatos e experiências, poderia estar mais organizado. A gente vê até hoje aí uma dificuldade muito grande de acertar o esporte, é divisão de liga, divisão de federação, é briga por ego, e a gente só vê que quem perde, na minha opinião, né, é muito o profissional do esporte, que tem essa dificuldade até hoje. A gente vê que muitas vezes as equipes se desmancham porque são abnegados, são empresas que em algum momento vê aquele esporte como algum ponto de influência positiva para a sua empresa, e aí daqui a pouco já abre mão, já larga tudo, e aí você tem profissionais que ficam na mão, a gente tem estruturas que se desmancham, equipes que não tem, então isso reflete num todo, né? Reflete no ginásio, reflete na quadra, a gente tem muitas. Era para ser, para mim, na minha opinião, um esporte muito mais organizado, aí a gente vê o vôlei num espaço muito menor de tempo, já muito mais organizado, muito mais apoio e acredito que até com muito mais infraestrutura financeira, assim. Aí fazendo essa associação, gostaria de aproveitar mais a oportunidade de fazer mais uma pergunta. Como é que, com a sua experiência hoje em outras ligas asiáticas, acredito que o senhor também esteja acompanhando bastante, assim, na parte de treinadores. O que o senhor vê hoje da maior diferença dos treinadores espanhóis, aí que a gente vê que parece ser um grupo muito mais fechado, um grupo muito mais unido, com pouca abertura para estrangeiros dentro da Espanha? Como é que o senhor vê hoje isso em relação ao Brasil? A gente vê que agora até não sei se o futsal vai acontecer isso, mas a gente vê no futebol brasileiro uma grande parte das equipes adotando, né, profissionais estrangeiros, e se o senhor vê isso pode ser que no futuro, lá na frente, a gente tenha isso de profissionais estrangeiros, ou nos casos que nem do senhor, do próprio professor Marcelo, que tem toda uma carreira construída fora do Brasil, fazendo esse retorno para o país para trabalhar. Como o senhor vê isso no futuro? Bom, só voltando ali que tu falou do nosso futsal, né? Vamos analisar um pouco a seleção brasileira. Quando a gente estava na seleção, a gente tinha ótimos patrocínios, tinha estrutura para trabalhar, poderia viajar para a Europa para jogar, tinha jogo ao vivo na TV aberta 1, 2 vezes por mês, ginásios lotados, e isso a gente perdeu, né? A gente perdeu essa situação, que é onde divulga o futsal, onde o Falcão e a seleção brasileira conseguiram alavancar o futsal, né? Mas como é que nós vamos esperar de um país que faz umas Olimpíadas aqui e coloca como esporte de apresentação golfe e rugby e não coloca futsal? A gente já vê um total desprezo do país por um esporte que, mesmo que começou no Uruguai, é um esporte genuinamente brasileiro, né? Então, é uma pena, porque realmente a culpa não é do esporte. A gente viu a última final de liga, a emoção que foi. A gente viu grandes jogos. O esporte não tem culpa. Quem tem culpa é quem cuida do esporte. Mas daí nós levamos para o nível FIFA.
enfim, que não é só no Brasil esse problema, né? E já indo eu depois do Mundial, eu tive um ano na Rússia, é, então eu optei, muita gente fala, tu tá escondido nas ligas pequenas, realmente eu estou, não tenho vergonha disso, eu optei por duas situações, econômica, econômica e qualidade de vida, inclusive eu tive bem pouco, mas tive algum interesse de clubes do Brasil, mas é muito difícil trabalhar no Brasil, por uma série de fatores, quantidade de jogos, enfim, uma série de fatores que não vem ao caso agora. Mas eu estou em ligas escondidas e realmente, essa situação, a Espanha ela foi muito inteligente quando ganhou o Mundial. Eles criam um curso deles de treinador de futsal. Agora eu não sei como está essa situação, mas para poder treinar na Espanha hoje, o treinador tem que ter o curso nível 1, 2 e 3 da Espanha. Então eles fecharam o mercado deles e eles venderam para o mundo que a Espanha é muito boa taticamente, e realmente é. Só que para mim existe uma diferença. Tirando o Jesus Velasco, que é o treinador do Barcelona, que foi um treinador que começou com o Zego lá em Toledo, a escola, e o Duda, que é um brasileiro que está lá há 30 anos, que foi junto conosco, a escola espanhola ela é muito parecida. Os trabalhos são muito parecidos. E o Brasil nós temos uma variedade muito grande, né? A gente tinha o Ferretti com quadrante, o PC com sistema de jogo, o Marco Xavier com uma defesa individual forte, enfim, muita variedade, que eu não encontro em outros países. E a gente vai tentando lá fora. Tem o Marcelo, o Kaká, que está no Cazaquistão, o Cacau, que é outro que tenta. Só que realmente os espanhóis são fechados. Eles saem de um clube, já indicam outro, saem de uma seleção, já indicam outro. E a gente não tem tanto isso, né? Temos o Rafael hoje no Bahrein também, que é um treinador jovem muito bom, Rafael Fogageiro. Então, assim, mais é que a Espanha soube se vender. Agora, o Marco Xavier, o Marquinhos, ele está tentando criar uma literatura, criar cursos. Isso faltou muito no passado, né? Talvez agora a gente está começando a ter esse espaço que a Espanha foi muito inteligente de ocupar, principalmente com o Lozano lá atrás, e vendeu isso para a Europa. A Tailândia tinha contratado um treinador espanhol, ficou doente, levaram outro espanhol, porque a Proneu, uma empresa de agentes que é muito forte na Ásia, então eles vão. E existe também os espanhóis, como tem uma crise às vezes no país lá, eles aceitam salário às vezes um pouco, enfim, tem de tudo. Mas os espanhóis sim se protegem, sim, tem uma grande escola tática, mas o brasileiro eu posso garantir que é muito mais variado, né? A gente é competitivo e treina muito mais há muito tempo. Isso eu trabalhei nos dois países muito tempo e sei como é. Ninguém trabalha tanto igual o brasileiro. Ninguém, nenhum. Agora talvez na Espanha mudou, estou muito, mas essa coisa de treinar no dia de jogo era impensável na Espanha anos atrás. No Brasil a gente já fazia isso na década de 80, no final da década de 80. Então, realmente falta. Agora eu estou acreditando muito que a gente vai voltar a ser campeão mundial. Estou vendo deixar o Marquinhos de um mundial para outro, porque se a gente pega a Espanha, o Lozano foi treinador em 2000 em 92 perde, fica em terceiro. Em 96 ele perde a final na Espanha para o Brasil e continua o trabalho para poder ganhar em 2000 e 2004. Tem que ter sequência. Mesma coisa com o português, o Jorge Brás. Eu joguei contra ele em 2007, ele foi vir a ser campeão agora. Então, acredito que agora o Marquinhos está muito mais preparado, a seleção está muito mais preparada, nós vamos recuperar o nosso título mundial. E aí sim é momento de voltar a nos vender como profissionais e como taticamente bons treinadores, porque o Mundial 2008, 2012, nós somos os menos vazados. Então, se uma equipe que é menos vazada tem que ser, no mínimo, ter disciplina tática para ser a menos vazada. Só que o mundo vende que o Brasil é individualidade, mas eu sei que não é isso. Além de ter os melhores formadores do mundo. A nossa escola de treinadores de base é a melhor do mundo. Isso está provado porque a gente, inclusive, forma atletas pro futebol, né? Eles começam no futsal, depois vão pro futebol. Então, eu acredito nisso. Mas falta a gente se vender no bom sentido melhor, né? Ser mais unido. Pô, legal, muito bom, bom saber essa visão de uma pessoa que está de fora, né? A gente não tem muitas vezes oportunidade. Obrigado, professor Kaique, mais uma vez aí pela oportunidade, viu? Maravilha, Léo. Bom, Ô, como a gente Kaique, pode Kaique, falar, pode. acho que tem uma curiosidade legal aí para comentar no meio. O Marcos, ele tem uma passagem no futebol de campo, cara. Ele, na Espanha, ele joga profissional de campo. Acho que era legal ele falar disso, cara. E o Toledo era um time importante na época. E, assim, quando ele vai, cara, todo mundo, né? Puta, o cara foi pro campo, e tal.
Eu não lembro se jogava ainda aquele Urban no Toledo, Jogava, Marcos. Que era joguei com um, ele. pô, o cara era a seleção polonês, ele era. Polonesa, Ele jogava fez essas 3 gols né? contra o Ele Real era. Madrid, fez 3 gols no Santiago Bernabéu. Não, Marcelo, Fala disso, fala disso. eu cheguei na Espanha e vi um Barcelona do Johan Cruyff. Eu fiquei maravilhado com aquilo, como os caras jogavam, os gramados, né? Pô, os gramados que tinham. E o Toledo era um estádio pequeno, mas tinha um gramado. E eu fiquei com vontade de me testar. E aí, tudo aconteceu. O Chico Lins deu uma entrevista. Perguntaram para ele o que faltava na carreira dele. Ele falou que faltava testar no futebol de campo, que esperava que eu fizesse o teste. E a imprensa em Toledo começou a fazer esse barulho, fazer. E eu, na vontade de jogar num gramado daquele, eu fui. Mas eu fui, não foi indicação do treinador, não foi pedido, foi um movimento da imprensa lá da cidade. Então o treinador não me recebeu muito bem, né? Foi mais como uma imposição. Então ele nunca me ensinou a jogar. Os treinos de campo reduzido a gente conseguia fazer diferença, porque imagina, vinha do futsal, uma bola leve ali, mas no campo, às vezes faltava o lateral, botar o lateral, enfim, ele nunca teve. E eu não me sentia útil, não me sentia melhorando. Joguei 5 meses, foi uma experiência legal. Joguei contra o Valladolid, joguei, enfim, mas tirei essa ideia da minha cabeça. Vi que o meu esporte era o futsal. Mas tive essa oportunidade de jogar 4, 5 meses, como eu falei. O treinador nunca me viu como uma, né? Por aí a imprensa botava possível 11 inicial, eu estava num. Possível 11 inicial, eu estava no outro. Todo mundo estava bravo comigo, eu não tinha culpa. Pô, quem é esse cara aí? Veio do futsal, já vai ser titular. Enfim, mas ninguém me ensinou a jogar. Isso aconteceu, não aconteceu só comigo, aconteceu com o Falcão, com o Manuel Tobias, com o Lenísio. A gente fez a transição muito tarde, né? E chega lá com o status do futsal, os caras já não te olham muito bem, e não te dão o tempo e o ensinamento que a gente precisa, né? E às vezes para jogar futebol de campo tem que ser muito mais humilde no sentido que eu poderia ser talvez um cabeça de área, roubar a bola e passar, ou meia número 8 ali, roubar a bola, e a gente quer estar chutando pro gol e quer, então tem que ter essa humildade, né? Quando eu vejo um Dunga, um Mauro Silva, os caras são muito humildes. Os caras vão lá, roubam a bola, passam e jogam. E a gente não tem outra concepção, né? Então, mas foi uma experiência boa, que pelo menos eu tirei da minha cabeça. É interessante, foi até bom, Marcelo, você ter comentado sobre isso, para a gente não poder faltar, né, com esse ia ficar faltando um hiato, né, dessa parte também do Pipoca lá na Espanha também ter passado pelo campo. E a gente comentou no bloco anterior, de passar para os nossos convidados, sobre a seleção brasileira. Bom, Pipoca, seleção brasileira, como a gente falou no início, é um orgulho, querendo ou não, é um orgulho. Você deixou sua história lá, né? Queria que você comentasse para a gente, desde o teu início ali como auxiliar em 2008. E em 2012, eu quero que a gente, antes de você, quando você for terminar em 2008, a gente vai falar de forma específica em 2012, porque eu não sei se os nossos convidados que estão aqui concordam comigo. 2012 tinha que ter um livro, tinha que ter um livro, sabe? Por tudo que aconteceu ali, né? É, cara, é incrível. O Reinaldo passou aqui recentemente, o Marcelo estava aqui com a gente, acho que o Léo também estava. Cara, a gente escuta histórias, é uma diferente da outra. Não tem igual, né? Quem já acompanhou aqui sabe. 2012 foi um suco de entretenimento no sentido de bastidor, né? Para tudo que aconteceu ali. Claro que o título, né? A gente sempre fala que tampa, né, Pipoca? Tampa muitas coisas, mas a gente sabe que aconteceu muitas coisas nos bastidores. Eu falo de fazer um livro porque foi uma superação, cara. Do início ao fim foi uma superação, né? De lesões, de acontecimentos, de coisas que poderiam ter dado errado, né? De tudo, parece que tudo tinha tudo para dar errado, né? Mas acabou dando certo. Inclusive, olha quem fez o gol, o Neto, o injustiçado de 2004, ter feito aquilo ali, aquele pênalti, ter batido o pênalti, um cara novo naquela época, né? Que assumiu a bronca, mas acabou sendo penalizado, que acabou não em 2008 por um lance, né? Tão a gente fala que foi infantil, mas tinha que acontecer, né, cara? Na comemoração dele lá, ele se machuca, acabou não em 2008, em 2012 ele volta, sendo o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da Copa, etc., fazendo gol de final. Uma Copa extraordinária. Mas conta pra gente como é que foi a tua chegada na seleção brasileira ali, no período com o PC ali em 2008 ali, como é que foi aquela Copa do Mundo e tinha, querendo ou não, uma pressão, né, Pipoca? Porque vencer a Copa do Mundo já era, né, já era uma pressão, mas em casa era mais ainda, né, cara? Vencer em casa, vencer em pleno Brasil, a pressão era absurda, né, cara?
Bom, eu chego, como eu falei, na seleção porque eu indico o PC para a Espanha, a gente trabalha um ano juntos. Nesse meio tempo, ele é chamado à seleção e me convida para ser auxiliar. Naquele momento, ele confiava em mim e também sabia que eu conhecia muito de Espanha, né? Depois de 14, 15 anos, o grande rival ainda era a Espanha, então ele sabia que eu podia colaborar nesse sentido. Eu chego como auxiliar, supervisionado, e como eu falei, foi o melhor curso que eu fiz, esses 4 anos como auxiliar. Daí eu começo a trabalhar no sub-20 como treinador na seleção feminina, que é outro grande aprendizado. E 2008, claro, muitíssima pressão. A gente vinha de perder 2 mundiais, e jogava em casa. E a Espanha, naquele momento, se a gente pega jogador por jogador, era uma grande seleção, né? Tinha o Marcelo, enfim, Daniel, era uma grandíssima seleção. Javi Rodrigues, todos na melhor forma. Mas nós também tínhamos uma grande seleção e um grande trabalho de 4 anos. A gente, nesses 4 anos, teve toda a condição de trabalho, disputou vários Grand Prix, jogou na Europa, amistosa, enfim. A preparação foi muito boa e, com tudo isso, a gente só conseguiu ganhar nos pênaltis, né? Eu acho que uma das coisas que eu colaborei na final, e o Franklin é que fala, a gente treinava pênalti todos os dias, né, com o Guaíba, o treinador de goleiro, e eu falei, Franklin, vou te dar uma opinião como jogador, não como treinador. O atleta, quando vai ali, aquela tensão, o direito, normalmente a gente vai bater o pênalti cruzado. Difícil aquele cara que vire o pé, né? Se eu fosse tu, eu ia todas as bolas cruzadas, o direito para o lado direito, e o esquerdo para o lado esquerdo. E o Franklin fez isso, e ele fala, fez isso, e ele pega os dois canhotos, o Jorge Torres e o Álvaro, eu acho que, não lembro, o Marcelo, aliás. Ele pega, então assim, eu falei, cara, vou te falar como atleta, é difícil aquele cara que é macho para virar o pezinho ali na hora, então vai cruzado. E ele fala que ele acreditou nisso, foi, e claro, o Franklin, um cara, naquela época com 38 anos, era o que mais treinava. Eu levo de novo em 2012 com 42, um profissional, enfim, eu só tenho grandes lembranças do Franklin com todos que eu trabalhei. Então eu chego assim na seleção, a gente é campeão do mundo, tudo pronto para seguir o PC como treinador, eu considero um ciclo mais, e tanto é que a gente chega em Goiânia, não lembro aonde, uma competição de base, e o presidente me chama e fala, tu vai ser o treinador. Eu falei, não, como que eu vou ser o treinador? Não, o PC não está renovando, não sei, não entro nesse mérito aí que aconteceu. Eu falei, não, não, primeiro eu tenho que falar com o PC, tenho que falar com a comissão técnica, para eu poder assumir essa posição. E o que me levou, olha como não foi a vaidade de ser treinador, porque eu nem me considerava preparado, é que a única maneira de eu poder seguir na minha cidade era seguir na seleção. Eu assumo exatamente por isso. Pô, eu posso ficar mais 4 anos morando na minha cidade, não preciso ir para fora do Brasil, ou para fora da minha cidade. E assumo, e é um começo difícil, mas eu vejo muito apoio da comissão técnica. Seguimos todos os mesmos, só entra o Vander, que é um irmão para mim, e não preciso falar do Vander Jacobino. E os jogadores sempre me apoiaram, né? E a final de 2012, a trajetória de 2012, a federação ela começa a ter seus problemas mais políticos que econômicos, né? Nos fazem fazer uma excursão em todo o Nordeste, jogando com seleções. Ninguém queria isso, porque tu vai jogar com uma seleção estadual, os caras querem mostrar serviço, e se tu ganha obrigação, se tu perde, tá tudo errado. E um grande ponto nesse foi a classificatória para o Mundial 2012. A Conmebol não avisa a Europa. Eu não posso convocar os jogadores europeus. Naquela época eu tinha 7 ou 8 da seleção, eram da Europa. Eu jogo essa eliminatória só com jogadores do Brasil e a gente perde a semifinal para o Paraguai do Ferretti. Eu achava até que iam me tirar naquele momento ali, porque existia uma pressão muito grande, que o treinador não tem experiência, enfim. Ainda perdi para o Ferretti, para o Paraguai, perdemos na prorrogação. Mas a verdade foi essa, que eu não pude trazer a base minha da Europa, que naquela época era bastante grande, né? Joguei só com 3 jogadores locais. E aí o campeonato começa, aí a gente já sabe, Falcão machucado, porta, não porta. Eu falar, Falcão, tu só vai jogar se tu pelo menos treinar uma vez, enfim. Tem uma série de fatores, tem um Grand Prix. Hoje eu me dou muito bem com o Falcão, mas tem um Grand Prix que ele faz o gol, me dedica, eu não ligo para essas coisas. E o Neto, principalmente o Neto, a gente chega a fazer a preparação no Japão, e o primeiro jogo o Neto não vai bem. No segundo e no terceiro jogo eu deixo ele fora dos quartetos. Ele veio, pô, joguei um jogo mal. Eu falei, Neto, não tenho tempo, cara, que é a seleção. No momento que ele entra nesse terceiro jogo, ele voa. Literalmente, eu não sei se ele sentiu que podia perder. Enfim, ele entra no jogo lá em Tóquio, a gente tava perdendo, ele vira o jogo e vai. E antes da final, eu lembro muito bem, eu falei jogador por jogador, cada um a sua situação, a sua trajetória. E pro Neto e pro Cime eu falei,
a vida está dando outra oportunidade para vocês, porque Neto e Cime participaram em 2004, não participaram em 2008, né? O Neto pela lesão que falou, e o Cime, acho que não foi convocado, não sei o motivo. Eu falei, a vida está dando outra oportunidade para vocês. E o Neto aproveitou melhor que nunca, e o Cime também fez um grande mundial. Mas foi, claro, como eu falei, eu como treinador, se você ver a comemoração, eu nem estou comemorando, eu estou só aliviado. Porque, na verdade, eu só tirei um peso das minhas costas. Eu não, porque eu sabia que a pressão era muito grande em cima de mim, nunca treinei no Brasil, eu entendia tudo perfeitamente, mas tudo tem circunstâncias, né? A gente perde, eu perdi o Paraguai, classificar para uma semifinal e tive muita pressão nesse jogo contra a Argentina, ele começou todo ao contrário, mas aí acontece a história mesmo, o Falcão, ele jogou, aliás, o Falcão nesse Mundial, acho que ele jogou 28 minutos no total e é o Mundial que ele é mais lembrado, né? Ele fez grandes mundiais, mas o que ele é mais lembrado foi por essa superação de 2012, mas esse jogo da Argentina para mim foi o mais complicado, né? Na época, Pipoca, não sei se você já ouviu falar isso em algum lugar, recentemente assim, a gente teve uma resenha aqui com o Cício e a gente viu, inclusive até na final ali, né, que a galera pegou a camisa do Cício, ergueu ali no momento ali do troféu, etc. Muitos naquela época, Pipoca, falaram que ele teve lesão, constatado lesão, e inclusive ele não fala muito sobre essa questão de lesão. O que foi que realmente aconteceu com o Cício? Foi uma lesão que o pessoal ali da seleção constatou, os médicos, né? Na época ali constataram, ou foi uma questão sua de escolha ali técnica ali naquele momento? Não, pura lesão. O Cício era bicampeão da Liga naquele momento, era um jogador campeão do mundo em 2008, estava sempre comigo nas convocatórias. Só não lembro o tipo de lesão, mas foi um consenso de toda a comissão técnica pela lesão cortar o Cício. Não teve nenhum motivo técnico. Como eu falei, os três backs que eu tinha, o Neto, que estava no melhor momento dele, o Rodrigo, sendo artilheiro da liga, das duas últimas ligas, e um back específico, a gente precisava para marcar um pivô mais especialista, e o Cício, bicampeão da liga pela Intel, super campeão na Espanha, campeão do mundo em 2008, então não tinha motivo técnico, tinha experiência, tinha tudo. Mas foi lesão, como a situação do Falcão também foi levada e corta, não corta, o médico falou que não tinha problema, mas no caso do Cício ele falou que não dava para recuperar, né? Só que, claro, o Cício era muito querido por todos, e assim, a gente fazia o Cício, por que o Cício era não só importante? Porque o Cício fez um quarteto com o Wilde, Cício, Vinícius no El Pozo muito tempo, já tinha um entrosamento, era só colocar mais uma peça ali, então facilitava muito o nosso trabalho. Em 2008, aliás, foi um dos quartetos. Então, nunca teve problema de parte técnica, foi lesão, foi lesão. Se alguém falar outra coisa, me enganaram, porque para mim foi lesão. Como você mesmo disse aí, né, Pipoca? Foi um pouco parecido com o que aconteceu com o Falcão no sentido de decisão, né? Porque os médicos haviam passado para a comissão, né, naquela época, de tomar-se a decisão se ia cortar ou não. Inclusive, se você estiver errado, você me corrija. O Reinaldo teve ação direta na questão também, né? Ajudou também nesse processo do Falcão ter ficado naquela Copa, porque tudo que ele teve ali era motivo plausível e direto para uma desconvocação, né? Para um corte naquele momento. E ele comentou aqui para a gente, né? Que inclusive a família dele tinha viajado, né, do Falcão, estava em Dubai, se eu não estava me engano, né, tinha viajado e não queria que a notícia na época estourasse, né, porque Falcão saísse do time ali ia ser uma bomba enorme, ainda mais a seleção passando por turbulências, né, nesse sentido que a gente comentou aqui. Aconteceu exatamente isso, nessa questão de ter decidido, ter colocado ali, assumido a bronca do Falcão ter ficado? A nossa comissão era muito, a gente respeitava muito cada um a sua tarefa, né? Cada um, o departamento médico, o treinador de goleiro. Claro que a opinião final era minha, mas eu pensei um pouco. Eu, como atleta, eu tive lesão de panturrilha e sabia que era muito difícil, era uma lesão muito complicada. Mas o médico me garantiu, o doutor Aloysio, o doutor Mauro, falaram, vamos deixar que ele vai conseguir jogar o campeonato. Como eu respeitava muito a opinião dele e de toda a comissão, e tratando-se de Falcão, a gente decidiu a permanência dele. Mas claro que por um determinado momento a gente pensou no corte, porque era uma lesão de panturrilha. Eu, na minha visão,
né? Na minha visão, só de treinador e ex-jogador, eu pensava que era uma lesão muito complicada. Mas quando os médicos me falaram que ele ia conseguir se recuperar durante a competição, já ficou decidido. E aí eu só falava, Falcão, tu precisa fazer um treino. Eu não posso tirar da cama, porque o Falcão ficou na cama. Ficava na cama para poder se recuperar melhor. E só depois, muitos anos, que eu soube que ele ia treinar sozinho na piscina, eu nem sabia disso. Então, mas eu falei, tu não vai poder sair. E aí, ele treina antes do Panamá, é um jogo que é 16-0, ele entra, faz um gol, 2 gols. Mas eu vou para a Argentina com esse pensamento. Por quê? Se eu começo, boto o Falcão no primeiro tempo e ele toma uma bola nas costas, porque não tá, o grupo ia me cobrar, né? Ó, tá botando o Falcão. E então eu fui com essa ideia. Ou boto ele quando tiver com água no pescoço, que foi o caso, ou quando tiver um resultado mais tranquilo. Contra a Espanha também ele não joga o primeiro tempo na final, ele só entra no começo do segundo tempo, para começar de zero, e faz o papel dele. Então, são decisões que a gente toma na hora, porque se eu tivesse perdido, até hoje eu estaria me crucificando, né? Mesmo ganhando, me crucificaram, imagina se tivesse perdido, mas a gente tem que tomar essa decisão na hora, às vezes dá certo, porque eu sempre falo, o treinador muitas vezes toma a decisão certa e perde, às vezes toma decisões erradas e ganha, né? Mas a gente só é visto o resultado, né? Exatamente. Cara, no dia 7 de janeiro de 2013, sai uma nota no Globoesporte.com sobre a tua saída da seleção brasileira. Eu queria que você comentasse para a gente. Claro que muita gente, né, sabe por notícias, né, Pipoca? Sabe ali de blogs, etc. Mas a gente queria ouvir de você, até para ter uma veracidade daquilo que a gente lê e a gente observa, isso falta muito, né? A gente fala muito e escuta pouco, né? E ainda mais os envolvidos. E aconteceu naquela época. Eu lembro que saiu a nota, né? Procure na internet a galera aí, que sai no dia. A nota foi no dia 7 de janeiro de 2013 que você tinha sido desligado da seleção brasileira. Não só você, mas o Vander, o Reinaldo Simões, o João Romano, né? É, foram ali. Maurício. Isso também. E também acabou. Aí entrou o Ney Pereira, que a gente falou que não teve nada a ver com a história em si, até para deixar muito bem claro. Entrou o Ney, entrou o Manuel Tobias, o Harrison e os demais aí que entraram na seleção brasileira e deram seguimento. Soraldo, o que foi que realmente aconteceu naquela tua saída ali? É uma das tuas maiores, eu não sei se eu posso dizer, decepções da tua carreira, né, que aconteceu, esse caso específico da seleção brasileira. Isso te marcou muito de uma forma negativa, o que aconteceu? Existe realmente, cara, você viu que realmente não existe essa palavra meritocracia dentro da seleção brasileira no teu período ali quando aconteceu a tua saída? Bom, eu já fui para o Mundial sabendo que eu não ia continuar. Bom, se eu perdesse, claro que eu não ia continuar, e mesmo ganhando, eu sabia que não ia continuar. Foi uma decisão política, é óbvio que Ney Pereira e toda a comissão técnica que entrou não tem culpa nenhuma, são ótimos profissionais, mereceram estar na seleção, mas entrou um diretor que pressionou o presidente, que ele ia ter muitos votos nas federações, um diretor lá de Pernambuco, Edson Nogueira, e ele falou que ia ter, eu estou falando isso porque ele falou para mim e para o Reinaldo, que ele teria muitos votos e o presidente para seguir como presidente, mas ele teria que ser o diretor técnico e ter a comissão técnica dele, né? Então isso eu já sabia antes do Mundial. Inclusive ele é convidado para ir para o Mundial, ele falou, eu não vou começar perdendo, vou só depois. Enfim, a questão foi essa, foi política, o presidente aceitou essa situação, mas também eu não tenho mágoa nenhuma, eu vejo o lado mais positivo, sou muito agradecido. O PC também foi campeão do mundo, não continuou, enfim. Eu sou muito mais agradecido, quero ver as coisas positivas, mas a situação foi essa, foi uma decisão política. A gente ganha o Mundial, o Wander não pode ir para o feminino, eu vou com o feminino, a gente ganha também. Ele começa a botar o filho dele dentro do vestiário, eu não tenho problema, não tenho nada para esconder de ninguém, pode ficar aqui comigo. Então, quando acaba, a gente é campeão do mundo masculino e feminino naquele torneio mundial, o que eles fazem? Mandam embora Maurício e o Reinaldo, eu acho. Não mandam a comissão. É óbvio que a comissão toda ia junto com eles. Então, assim, não foi a demissão direta para mim e para o Wander. Foi o Maurício, o nosso auxiliar lá, e o Reinaldo. Não me foram, tiraram 2 pessoas da comissão e, claro, que a gente foi solidário e foi todo mundo junto. Mas eu já fui para o Mundial sabendo que eu não ia continuar porque tinha essa situação política, né? Então, não tenho mágoa nenhuma. Fico feliz por ter trabalhado na seleção, nunca esperava mesmo, e muito mais, muito menos como treinador. Então foi uma oportunidade, foi o período que eu tinha que estar e sou muito agradecido.
Inclusive, você voltou anos depois de novo para a seleção. Até mostrou que você não teve mágoa, né? Né, Pipoca? Você apareceu ali, você foi até auxiliar ali do Bigode, não foi na época de 2016 ali, né? Me chamaram em julho, o Mundial foi em outubro, setembro, outubro. Aí perguntaram se eu poderia ser o auxiliar do Serginho. Fui com o maior prazer, o cara que eu admiro também, o Serginho. Mas a gente tem que ser honesto. Nesse período aí, 2012, 2016, o Serginho não teve a mínima condição, a seleção brasileira. Se tu pegar o Serginho, eu acho que não jogou um amistoso com a seleção de Europa, não porque ele não quis, porque ele não tinha condição econômica. Então, assim, a gente tem que ser honesto. O Brasil perde para o Irã. Um Irã que já em 92 teve um artilheiro do Mundial. Um Irã que no Mundial de 2008 perdeu só um jogo de 1-0 que foi para o Brasil, no Campeonato Mundial de 2008. Quer dizer, um Irã que vinha crescendo e muito. Então, a gente perde para o Irã na prorrogação, grande jogo. E a gente tem que ser honesto. O Serginho não teve a mínima condição de trabalho. 4 anos que ele ficou ali, a confederação não deu suporte para ele que eu tive, ou que o PC teve. Então, a gente tem que ser honesto. E foi eliminado por uma grande seleção. Quem fala, o Irã, é porque não conhece de futsal. Eu repito, o artilheiro do Mundial de 1992 é um iraniano, ou seja, eles têm qualidade. E eu, como no meu período de seleção, eu fazia uma coisa, eu nunca vi o jogo com volume. Então, eu não sabia o que falavam de mim, nem era ligado em rede social, que isso foi muito bom para mim também. Eu era totalmente isolado dessa situação de rede social, de todos os jogos que eu via era com volume no zero, para não ver comentário, não ver nada. Então, foi importante para mim, mas tem que ser honesto que o Serginho não teve a condição de trabalho que eu tive, por exemplo, que o PC teve. Você passou pela seleção feminina, né, Sorato? Fez história também pela seleção feminina. E vale sim a pena lembrar também que, acredito que quando você ficou sabendo desse Mundial Feminino 2025 agora, acredito que você ficou feliz e se sente parte também desse projeto feminino, dessas meninas, dessas guerreiras da seleção brasileira feminina, que a gente faz questão de enaltecer sempre que possível aqui. Inclusive, muitas dessas craques já passaram por aqui também na nossa resenha. Queria que você comentasse para a gente teu período ali na seleção feminina, as maiores dificuldades ali, os maiores, e teve muitos, né, inclusive usar até uniforme, né, já disputou aqui utilizar o uniforme masculino, fica enorme nelas, né, falta de recursos, até ajudas que teve de atletas, né, e até situaram aqui alguns atletas como o Vinícius, né, foi teu capitão ali na seleção brasileira e tal. E como é que tu recebeu essa informação aí, se você também se sentiu parte também dessa conquista junto com elas, desse Mundial aí agora, chancelado pela FIFA? Bom, como eu era da comissão permanente da confederação, me convidaram para ser treinador do feminino, eu realmente não conhecia nada, fui ver alguns jogos, e foi talvez um dos maiores aprendizados que eu tive trabalhar com essas meninas, porque elas realmente te escutam, realmente são agradecidas, então eu fico muito feliz de ter feito parte desse começo aí, junto com elas, porque elas realmente merecem o melhor que se pode ter. São profissionais, são craques de bola, são craques. Tem meninas ali que a Lucilero, o Lenísio, a Vanessa, enfim, todas elas tinham uma qualidade impressionante. E elas merecem o melhor, merecem o Mundial, antes tarde do que nunca. Mas foi um dos maiores aprendizados que eu tive. E é uma das maiores satisfações, porque, como eu falei, a gente falava, as meninas escutavam, obedeciam e tentavam fazer o que a gente pedia. E a gente teve a sorte, eu num primeiro momento, depois o Vander, eu o auxiliar do Vander, de ganhar bastante título com elas. E a satisfação, como eu falei, aí sim era satisfação, não era tirar peso. Eu ficava realmente alegre com elas e elas merecem tudo de melhor, porque são ótimas atletas e merecem esse Mundial e merecem tudo de bom, porque eu fui muito feliz com elas. Sensacional. Cara, você teve outras passagens depois da seleção brasileira ali como auxiliar também, em 2016, inclusive ali pela Itália, né, por um projeto que teve ali, acho que foi no Milan, né, se eu não salvo engano ali, você teve uma passagem ali breve. Mas eu queria que você comentasse hoje, né, hoje você está na seleção da Indonésia. Cara, como é que está sendo a experiência de assumir uma seleção, né, que tem, claro, o objetivo, um sonho de disputar a Copa do Mundo, né? É um dos grandes objetivos aí da Indonésia. Como é que está sendo esse desafio para ti? Comenta pra gente como é que está sendo aí o trabalho na Indonésia, aí, pela seleção da Indonésia. Bom, a Indonésia é um país, um dos maiores países do mundo, né? Maior população, um país muçulmano, fanática pelo futsal, tem ginásios que é completamente lotado. Os atletas, assim como as atletas femininas, disciplinados ao máximo, 90% deles são disciplinados, querem aprender.
Quais os problemas que eu enfrentei? E a gente não classificou para a fase final do Asiático, claro que eu assumo a responsabilidade. Primeiro grande problema para mim, não tem playoff lá. Campeonato a pontos corridos, o futsal não permite isso, na minha opinião. O futsal é mais parecido ao basquete, porque quando a gente joga jogos na seleção, a gente joga os jogos de playoff, né? Então, o futebol, ele é pontos corridos, mas os 4 primeiros vão para a Libertadores, o quinto vai para... Sempre tem um objetivo. No futsal, agora mesmo lá, está na metade do campeonato, 5 times já não têm opção a nada. Então, esses meninos não estão acostumados a jogar jogos decisivos de playoff, não têm experiência internacional, é um dos grandes problemas. Na minha preparação, eu pedi amistosos com as seleções mais fortes possíveis, só consegui jogar contra o Timor-Leste. Então, eu fui para um grupo muito difícil, que tinha a Arábia, já com treinador espanhol há 3, 4 anos, e com o Afeganistão, que é uma seleção com 7, 8 iranianos. É Afeganistão, mas estão 7, 8 iranianos. A gente empatou com um e perdeu com o outro, ficou fora. Eu volto agora em abril para disputar um torneio em maio. Não sei como é que vai ser a minha sequência lá. Eles querem que eu fique, eu estou pensando. Mas também, e um dos motivos que se eu estou voltando em abril é pelos meninos. Pelo bem que me tratam lá e estão me tratando, mas os meninos merecem toda a atenção. Só que tem que mudar, tem que ter playoff, tem que ter uma série de coisas que eles precisam melhorar. Campeonato a pontos corridos é para o futebol, não para o futsal, né? Pipoca, aproveitando, você comentou desse enredo final aí sobre algumas melhorias aí, inclusive até também na Indonésia aí, né, na seleção em si, no campeonato. Cara, quais são tuas maiores, entre aspas, né, tuas maiores broncas na modalidade no sentido de melhoria? O que é que tu sempre fomenta? Assim, qual é o teu tipo de pensamento de fomentar melhor o esporte? O que é que tu acha que precisa melhorar em muita coisa? Você pode falar abertamente sobre isso, sobre se é dentro, não só dentro de... Eu falo principalmente fora de quadra, né? Porque dentro de quadra dá para se resolver, entre aspas, né? Mas fora de quadra, né, a gente sabe que federações, dirigentes, né, pessoas às vezes que não são envolvidas dentro do esporte em si, né, não tem aquele caguete, né, aquele time que a gente sempre fala de ter acessibilidade do esporte e ver o esporte como um produto e não, né, como um avanço direto nesse sentido direto que a gente tanto luta. Qual é a tua principal bronca no esporte, no futsal em si? O que é que tu acha quais são as melhorias que deveriam ser para ontem, como a gente diz no ditado? A gente, desde 1988, está nas mãos da FIFA, né? Aí eu vou perguntar o que a FIFA fez realmente pelo futsal. Por exemplo, o futebol feminino, que merece muito, e a FIFA investiu R$ 1 bilhão. 1 bilhão de dólares, desculpa. US$ 1 bilhão no futebol feminino, obrigou as equipes terem um futebol feminino, as equipes de futebol. E qual foi o investimento que a FIFA fez no futsal? Na minha opinião, nenhum, né? Eu falei já antes ali, um país que é o futsal, ele é um dos esportes mais praticados, não entra na Olimpíada para entrar o rugby e o golfe. Então, alguma coisa está errada aí. Eu vou dar um outro exemplo. O Vasco, ele vende um atleta de futebol. Ele foi Coutinho, por exemplo, ele foi formado no futsal. Eles ganham dinheiro por causa dessa venda. Vocês acham que eles voltam a botar o dinheiro no futsal? Não. Então, assim, não existe uma reciprocidade, né? Não existe um investimento de verdade. A gente vai levando, sabendo que nas federações são pessoas do futebol que estão lá metidas, né? A Federação da Colômbia é um cara do futebol que não teve vaga no futebol, eles botam no futsal, mas falam, fica aí, vamos analisar onde foram feitos os mundiais. Tirando Espanha e Brasil, que já tem futsal, eles sempre escondem os mundiais, né? Hong Kong, primeiro mundial, primeiro na Holanda, e jogou inclusive com uma bola de futebol de campo em Hong Kong, e em 92 em Hong Kong com bola de futebol de campo, em 89 na Holanda. Depois Espanha, depois Guatemala, naquela época se jogava futsal na grama, Ferretti foi para lá como treinador. 2004, China, Taipei. Esses lugares nunca vão crescer como... Por que não fazem um mundial na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para a torcida conhecer o futsal de alto nível? Eles não conhecem, porque se conhecer vai gostar, né? A Inglaterra não tem seleção. A Inglaterra foram honestos, pelo menos. Nós não queremos seleção, não vamos jogar nada. Então, assim, mas todo mundo faz de conta. Então, é um faz de conta, né? Aí aparecem os atletas naturalizados, que eu respeito, por exemplo, atletas como Marcelo, Daniel, Alemão, Fernandão, que foram muito jovens para um país e cresceram lá e merecem... Agora, a FIFA faz vista grossa para o naturalizado, por quê?
para existir uma seleção tem que ter base. E eles não fazem campeonato de base em lugar nenhum. Então é tudo um empurra, né? Agora o próximo Mundial, o Uzbequistão, beleza, nunca vai crescer o futsal lá, ter uma liga, porque o primeiro Mundial, um dos mundiais foi da FIFUSA, foi em 85, foi na Espanha, e foi a partir daí, né, Marcelo? Teve o Mundial da FIFUSA, começaram a ficar os estrangeiros, o espanhol conheceu a final, encheu o ginásio em Madrid, mas a gente só faz, agora o europeu vai ser na Armênia, com todo respeito. Por que não faz na Alemanha? Está começando uma liga lá, muito pequena, mas para conhecer o futsal de alto nível. Porque, como eu falei, o futsal não tem culpa, é um grande esporte. A gente vai citar aqui 100 jogos maravilhosos, como a final de 2012, a final da Copa agora, jogos na Espanha, enfim. Mas quem cuida dele realmente não quer investir, né? Se eu compro uma empresa pequena, eu sou uma empresa grande, eu tenho que botar dinheiro nessa empresa para crescer, eu tenho que botar pessoas que conhecem essa empresa pequena para fazer ela crescer. Quem é o cara da FIFA hoje no futsal? Até pouco tempo atrás, é um cara de um país que nem tinha futsal. Não sei quem é agora, não posso dizer. Mas há uns 2, 3 anos atrás, não sei de onde era o cara, que nem futsal existia no país dele. Então, como é que vai fomentar o esporte? É complicado. A gente está aí fazendo esse faz de conta, né? E aí são muitos profissionais envolvidos, que vivem disso. E, repito, o esporte em si ele é bom, mas precisa de investimento. Me dá, como eu falava lá nos Emirados, bota 5% do que vocês gastam no futebol e investe na TV, eu quero ver se vocês vão ter a melhor liga do mundo aqui. Mas não, eles preferem gastar com futebol milhões de euros, vai 500 pessoas no estádio, mas eles falam que estão no futebol. Então, na China, a China, um país que a Federação de Futebol vendeu para uma empresa o futsal. Essa empresa não teve lucro, devolveu para o futebol e já não querem mais. E assim vai. Então, não sei como é que está na Itália, mas, enfim, o esporte ele é bom, mas não tem quem invista nele. A FIFA mesmo pegou com a promessa de ser olímpico, ficou dando desculpas e mais desculpas, e até hoje, desde 88 até hoje, a gente não é olímpico. Que seria bom? Seria, mas não é só isso. Não pode ser olímpico? Cria uma liga mundial, como o vôlei. Ah, não pode ser olímpico? Obriga os clubes de futebol a ter futsal. Mas ninguém vai se meter nisso. Eles vão deixando na gaveta lá. Eu sei em reuniões da UEFA que se fala sub-20, sub-17, sub-15, sub-14. Ah, futsal, deixa para a próxima reunião. A gente sabe disso. Os Estados Unidos iam criar a melhor liga do mundo de futebol, de futsal. De uma hora para outra desapareceu essa liga. Essa liga está vinculada com os times da NBA. Tinha o Mark Hughes, que é um cara milionário que estava envolvido. De uma hora para outra desapareceu. Aquele jogo da Índia que estava divulgando futsal, Falcão, Ronaldinho, também desapareceu. Então vocês podem observar, vai sempre desaparecer as coisas grandes. Mas vamos levando assim, vamos levando. Então isso me deixa triste, porque o esporte e os profissionais que trabalham nele são ótimos. Isso eu posso garantir. É gente séria que trabalha aqui. E muito país tem a visão do futsal como um jogo de amigos, de brinquedo. E é ao contrário, é um jogo muito profissional e muito sério. Complicado, né, cara? A situação, ela infelizmente a gente observa, né, Pipoca, e só piora, né? Só piora ao longo dos anos. Parecia que havia melhora, né? A gente sempre escuta aqueles contos de fadas, né, dizendo que vai melhorar, que vai ser olímpico. Mas para mim o futsal para ser olímpico ele precisa mudar muita coisa, inclusive esse ego de dirigentes, esse ego que há na modalidade, porque não adianta ser olímpico, buscar ser tão, né, essa valorização de ser olímpico, sendo que não muda as coisas, só piora. Inclusive essa formação de base, como você falou, essa questão de forma obrigatória dos clubes de futebol ter clubes de futsal. Porque os clubes de futebol, por exemplo, vou citar um caso aqui, eles são obrigados a ter time feminino de futebol, mesmo sem querer. Isso acredito que poucas ou muitas pessoas sabem disso. É obrigado a todos os clubes de Série A, Série B, que trabalham com divisões ali, é obrigatório ter, se eles quiserem, mas tem que ter. Então, assim, quer dizer que eles usam futsal só para a forma de base? Porque a gente conhece Palmeiras, conhece Corinthians, conhece outros clubes grandes que usam o futsal como uma formação de atletas e não passa a pipoca do sub-17, sub-20, não se torna profissional, ele só usa como forma de laboratório. Se o menino desenvolveu, ele vai para o campo, ele não tem uma progressão, ele não, por exemplo, ele poderia ser, né, mais valorizado na modalidade. Então, por isso, assim, a gente vê muito pouco hoje. Claro que o Falcão não vai se igualar nunca, ele vai ser único naquilo que ele fez, mas a gente vai ver com muito pouco hoje grandes craques. Você pegou uma época de 2008, 2012, que a gente contava 3 ou 4 quartetos, Pipoca, brincando, dos melhores jogadores do mundo, cara.
né? Saía um e entrava melhor ainda. Então, assim, a gente vê hoje o esporte desvalorizado em todos os sentidos, principalmente de forma também econômica também. Mas, Kaique, a gente aceita migalha, tá? A final da Liga foi ótima, mas a gente não pode ter playoff a 2 jogos, a um jogo. A gente vende o esporte no playoff, tem que ser no mínimo, primeiro por justiça. Então, na época que eu era treinador, eu fui um jogo, por exemplo, Carlos Barbosa e Jaraguá, lá em Carlos Barbosa. Aí o jogo de volta, em Jaraguá, o ginásio completamente lotado. O Jaraguá ganha no tempo normal, mas perde na prorrogação, perde o título. Puxa vida, tem que ter o terceiro jogo. É o jogo que todo mundo vê, é o jogo que vai para a TV, é o jogo que o patrocinador pode... Não pode um playoff ser a 2 jogos. Não pode, tem que ser no mínimo 3. Na Espanha aumentou para 5 as finais, porque são os jogos... Eu vejo um Corinthians Intel, por exemplo, não sei agora, vejo um Corinthians Jaraguá, num playoff. Talvez na Liga Regular eu não veja. Mas quando é um playoff, todo mundo para ver. E a gente aceita essa migalha, não sei por quê. Que a hora de tu vender o esporte é no playoff. É a hora do patrocinador ir para a TV, é no playoff. Aí tu joga 19 jogos, não sei quantos jogos durante o ano, para chegar lá, numa prorrogação, tu decidir tudo. Mas ninguém fala disso. A final na Globo foi ótima, a gente aceita migalha. Migalha. Foi um jogão, mas faz 3 jogos. Faz 3 jogos, no mínimo 3 jogos, para ser justo primeiro, para aquele time que foi melhor colocado na fase regular ter pelo menos 2 jogos na sua casa. Né? Então, são coisas básicas, mas que ninguém vê, como tu falou. A FIFA investiu $1 bilhão no futebol feminino. E no futsal? Vocês escutaram alguma coisa? Investimento? Eu nunca escutei. A FIFA vai fazer um programa e não sei o quê. Não tem nada. Infelizmente, não tem nada. Pois é. Bom, a gente vai para o nosso lado final aqui, mas antes de passar para os nossos convidados novamente para fazer suas considerações finais, eu quero te passar um vídeo de algumas pessoas que te mandaram um recado especial e que são importantes também na tua trajetória. Espero que você goste dessa homenagem. Eu quero só que você veja e escute quem foram essas pessoas que te mandaram um vídeo especial aí, né? Se eu colocasse muitos aqui, ia ficar mais de 1 hora, pode ter certeza disso, mas a gente escolheu algumas pessoas ali que fazem parte não só da tua carreira, mas da tua vida também, de alguma forma. Espero que você goste e acompanhe aqui conosco. Professor Marcos Sorato, Pipoca, pessoa muito importante para nós em 2008, 2012. 2008 responsável pelas bolas paradas e o elo entre o primeiro treinador PC e todo o time. Já em 2012 como nosso comandante junto ao Vander, que eles fizeram uma grande comissão e 2 anos que a gente saiu campeão do mundo. A mim pessoalmente me ajudou muito num período que eu estava voltando de lesão no Barça. Ele me convocou para um torneio em Dubai. Esse torneio ele conseguiu que eu recuperasse toda a minha confiança no meu futsal. Eu agradeço muito ele e na verdade eu considero ele como um grande amigo. Tamo junto, Pipoca, saudade sua, professor. Muita sorte na sua trajetória sempre. Cara, assim, quando houve o convite por parte da comissão técnica e principalmente pelo aval do Pipoca, lógico que eu fiquei muito feliz, mas a gente conversou antes que eu, assim, lógico que estaria no projeto, mas que fosse uma pessoa ali, um auxiliar técnico atuante, né, que não só participasse, estava ali e falando lá, vamos lá, essa relação só com o atleta, não, trabalhasse, né, e assim, era isso que ele queria também, falou, não, eu quero dividir, e aí a gente se ajustou, principalmente ele ali, né, eu ficar responsável pelas bolas paradas, principalmente lateral, ajuste de goleiro linha. Então foi assim uma relação muito boa, muito bacana que ele me proporcionou e lógico, para minha carreira também, porque hoje eu levo muito do que eu aprendi, porque ele me obrigou a estudar muito a bola parada, então eu estudei muito adversário, muita equipe, né, seleções de outros países, Espanha que era muito forte nisto, Portugal, enfim, a gente monitorou todo mundo, isso aí ficou para mim como uma coisa obrigatória, e eu levei muito isso para os clubes, né? Então agradeço muito ele por isso, né? Então o estudo ele é muito grande, mas mais ainda foi a relação que a gente tinha com a comissão técnica, era muito boa, né? A gente trabalhava muito, era muito árduo ali, né? Mas quando a gente tinha a possibilidade de se divertir um pouquinho, o extra quadra era bem legal também. A gente tem algumas histórias aí, espero que ele conte algumas aí. Valeu, beijo no coração, meu amigo. Sabe que a gente tá sempre se falando, né? Te amo, meu. Abraço. Fala, Pipoca.
Grande Marcos Sorato. Quanto tempo, hein, cara? Bom, o que falar do Pipoca, velho? Bom, conheci o Pipoca faz muito tempo atrás. Ele era assistente da seleção brasileira do PC. Eu lá atrás, começando ainda, tive a honra e o prazer de conhecê-lo. E a gente trabalhou junto por muito tempo na seleção. Primeiro ele como assistente, depois ele como treinador, onde a gente pôde conseguir aquele título mundial da Copa do Mundo de 2012 na Tailândia, um momento inesquecível para todos, que ficou guardado na memória. Falar do Pipoca é fácil, cara. Ele é um cara humilde, trabalhador, que gosta de ajudar as pessoas. Eu lembro que eu era dos mais novos na seleção e ele sempre vinha me ajudar, me dar conselhos. Sempre tinha um conselho para mim, uma palavra, num momento difícil ou nos treinos, falando, ajustando coisas de treinamento, fora das quadras também, sempre com palavras de apoio, de motivação. Então, falar do Pipoca é isso, cara. É um cara que sempre está disposto a ajudar as pessoas, que está tentando ajudar o esporte a melhorar, a colocar o futsal onde ele merece, né? No lugar devido que ele merece. Então, Pipoca, só tenho que te agradecer por tudo, por todos os ensinamentos, por cada palavra, por cada frase, cada conselho, todos esses anos aí apoiando, e te desejar o melhor, cara. Que Deus te abençoe nessa sua caminhada ainda no seu clube, nos seus projetos, nos projetos que estão por vir. Te desejar o melhor, cara, e sabe que mesmo de longe, tô aqui na sua torcida, cara. Grande abraço. Fala, Kaique, tudo bem? Passando aqui para mandar um grande abraço para o entrevistado de hoje, meu grande amigo Marcos Sorato, Pipoca, um grande treinador, grande pessoa, um grande amigo que eu tenho esses anos todos aí, aprendi muita coisa com ele, desde a época da Ubra, que foi o meu início, ele viu o meu início na faculdade, na equipe, e depois na Espanha, anos de Espanha, e depois com a seleção brasileira de futsal também. Então, cara que eu tenho uma admiração muito grande, de tantos anos juntos, né, e de aprendizado. Um abraço, Pipoca, tu sabe que tu tá no meu coração, e sempre vai estar, meu querido. Grande abraço aí, e sucesso na tua caminhada sempre. Tô com saudade, hein? Vamos lá. Um abração, querido. Cara, como é que é a sensação de ouvir? Claro que, como a gente falou aqui, se deixar, vai ir muita gente, mas eles representam a gratidão que não só seus atletas e ali, galera de comissão, né, Pipoca, tipo você, mas por tudo que você é. Como é que você sente declarações assim dessa galera aí? Poxa, surpresa mais que agradável, não esperava. Fiquei muito feliz e emocionado. O Rato, o Rafael Rato e o Ari, os caras que eu falo que complementam qualquer quarteto. Tu tem três, dá uma camisa para eles e bota mais três junto com eles. Eles vão te organizar o quarteto. São jogadores extremamente completos. Aquele jogador que todo treinador quer ter no plantel o tempo todo, porque além de inteligentes, são profissionais, enfim. São dois atletas muito completos que eu tive o prazer de treinar e hoje são meus amigos. O Guaíba, a gente conhece desde a Ubra, de quando ele ia almoçar lá em casa, que ele levava uma bolsinha, depois eu descobri que ele só tinha um ticket do ônibus. Eu achava que ele tinha dinheiro naquela bolsinha dele, ele falou, não, só tinha o ticket do ônibus, eu levava ele para almoçar comigo. E é um dos treinadores mais completos, né? Trabalhou na Espanha, Rússia e Brasil, enfim. Ele conhece muito bem as três escolas, é um cara altamente competente, mas além disso é um cara no vestiário que anima qualquer vestiário. Com o Guaíba não existe vestiário triste. É um cara que eu admiro e também meu amigo, estou com saudade dele. E o Vander, pô, o Vander é o nosso Vander, que tinha o tênis da pênalti, nosso ídolo, nosso camisa 12, que eu tive o prazer de trabalhar, que hoje é meu amigo, que eu também
puxa vida, torço por ele, pelo filho dele. Inclusive, tem uma passagem engraçada, como a gente dividia as funções, teve algum jogo, como ele cuidava da defesa de goleiro linha, e ele falou no tempo, no meu lugar. Eu não tinha problema nenhum, a gente não tinha ego. Aí, o Wander que treina o time, o Wander... tinha esse rumor, mas eu não ligava para isso, porque a gente dividia as coisas, tinha muita humildade na comissão técnica, e o Wander, puxa vida, para mim é um ídolo. E tu ter um ídolo, tornar-se teu amigo, teu irmão, é uma coisa que a gente nunca vai esquecer, né? Então, também, o Wander é o meu grande irmão aí, que eu só aprendi com ele, e nas horas vagas, realmente, a gente tinha uma relação muito tranquila, muito alegre, para descontrair, e valeu muito a pena esse trabalho com ele, né? Bom, Marcelão, quero que você comece com suas considerações finais e logo em seguida o Léo faz as deles também. A dele também. Bom, foi bem legal. O Poca sempre é um cara direto. A coisa mais importante para mim, depois de todos esses anos, é que a gente é amigo e que ele é um cara honesto, cara. É um cara honesto, do bem, e eu tenho muita admiração por ele, ele sabe disso. Eu só quero que aconteçam coisas boas para ele, cara. Ele só merece isso. Tu só merece coisa boa, velho. Sabe disso, sabe quando precisar. Tenho ainda aquela mensagem que tu me mandou do Pallottino, eu guardo aquilo lá, cara. Cada vez que eu tô meio complicado, eu dou uma olhada naquela mensagem e me faz feliz aquilo, cara. Então, a nossa relação ela é internet, né? Mas ela é boa. Mas é verdadeiro e honesto. Sim, sim, É de sim. coração, e é de coração. Não, lógico. Beijão. Beijão, meu querido. Professor Sorato, agradeço a oportunidade de poder falar com você. É sempre um privilégio ouvir pessoas do bem, ouvir pessoas que têm um coração enorme. A gente vê o quanto de carinho que o senhor fala por esse esporte que a gente tanto ama, que para mim é o esporte preferido, é o esporte que eu pratico hoje com meus amigos, que tem o senhor falou, é o momento que eu tenho de lazer, que eu esqueço de tudo, de todas as dificuldades. A gente, aquele nosso futsalzinho de 1 hora, a gente desliga totalmente do mundo. Então eu sou um privilegiado de coração poder ter essa oportunidade que o professor Kaique nos possibilita. Eu nunca imaginei um menino do interior do Rio Grande do Sul, de Pelotas, que não se tornou jogador profissional, mas levou o esporte para a vida, é um praticante, ter essas oportunidades de falar com pessoas gigantes do futsal, pessoas que a gente só admirava, via pela TV e achava que, além da distância física, eram pessoas inatingíveis para mim. E esse projeto do Kaique, como o projeto do Vini Capita, que eu levo no coração, também me aproximou, fez eu conhecer o professor Marcelo aí, a gente tem essa amizade online aí, não tivemos a oportunidade ainda, mas se Deus quiser um dia a gente vai sentar para resenhar um momento. Quero lhe agradecer por tudo aí que o senhor fez pelo futsal, levando o nome do futsal brasileiro para o mundo. Os 2 últimos títulos nossos, a gente vê que, para mim, que sou um jogador de futsal que é apaixonado, para mim foi muito marcante aquelas conquistas. Era uma fase que eu estava no momento de definir minha vida, o futsal sempre foi minha paixão, e tem os 2 mundiais muito marcados assim. Torço que em algum momento a gente possa ver o senhor aí na Liga do Brasil, né, treinando alguma equipe, em algum projeto bom. A gente sabe que teve quase aí o Criciúma, né, que acho que foi o último projeto que o senhor quase pôde se aproximar, e aí o projeto, infelizmente, por alguns motivos que a gente sabe, de governo e de pessoas, não foi para frente. Torço que em algum momento a gente possa ver aí, como a gente teve aí nos últimos anos, a graça de ter o professor Marcelo aqui com a gente, que optou novamente para voltar pela Europa, pelos seus motivos, e a gente segue torcendo. Então, muito obrigado mais uma vez, é um prazer, um privilégio escutar pessoas que entendem tanto da nossa modalidade, que além e principalmente têm muito respeito pelo esporte e pelos profissionais que fazem parte dele. Muito obrigado, e torço aí que o senhor esteja o mais rápido possível aí com a sua seleção hoje da Indonésia, retome as vitórias aí, que possa estar desfrutando de uma Copa do Mundo novamente aí, que é um prazer a gente sempre estar vendo os seus trabalhos aí. Apesar de ser longe, não ser no Brasil, a gente, quando pode, está sempre acompanhando e segue na torcida, viu? Muito obrigado, professor Sorato.
Bom, Pipoca, eu quero fechar te agradecendo. Isso foi uma homenagem para você. Você merece todas as homenagens possíveis pelo profissional, pela pessoa que você é. Acho que poucas pessoas têm oportunidade, têm oportunidade de conhecer como pessoa. E eu sou privilegiado de conhecer cada vez mais, né? Por mais que seja online, mas há uma sinceridade toda vez que a gente se comunica, etc. Obrigado, cara. Espero que tenha gostado e espero que tenha gostado também, né? Da nossa resenha completa aqui, de uma forma geral, do nosso projeto. E sucesso, cara, de verdade para a tua vida. Gostei muito. Marcelo é um irmão do futsal de muitos anos. Tudo de bom. O Léo mora em Pelotas. As minhas filhas hoje são praticamente gaúchas, moram em Porto Alegre. Estão muito bem cuidadas. Inclusive, uma tem um namorado que toda hora vai para Bagé. Então, já tem esse vínculo com o Léo. E tu, Kaique, parabéns pelo teu trabalho. Eu sou um cara que não gosta muito de câmera, não gosto muito de aparecer, e fiquei relutando aí, até por um pouco de vergonha, enfim. Mas fiquei muito feliz e foi talvez uma das melhores homenagens que eu tive, estar com vocês e ter ali o vídeo das 4 pessoas que tu mandou ali. Então, só tenho a agradecer e desejo e tenho certeza que tu vai continuar crescendo ainda mais nesse teu trabalho aí. Valeu, meu querido. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam pelo Spotify, pelo YouTube. Essa foi a resenha 88 com o Pipoca, o Marcos Sorato. A nossa próxima resenha 89 será com o Marcênio, jogador da Seleção Brasileira e jogador do Jaraguá Futsal, que fez história pelo Barcelona aí. Vai comentar também. Um abraço a todos vocês e esse é o Futsal Esporte Clube trazendo para vocês o melhor do futsal nacional e mundial para a tela do seu celular. Um abraço. Valeu, galera. Tamo junto.